Olá pessoal, meu nome é Oswaldo e bem-vindos ao canal Oswaldice. Bom, o vídeo de hoje eu acho que não vai ser um vídeo só, vai ser o primeiro vídeo de uma série aí. Essa série de vídeos vai contar como que eu comecei na área de software desde lá do princípio, quando os continentes ainda eram todos grudadinhos e formavam a Pangeia. Não, talvez eu adiante um pouquinho essa história. Também como eu comecei muito cedo, eu comecei com aproximadamente 9 anos, a minha memória daquela época não está tão clara, tão nítida. Então pode ser que algumas datas aqui fiquem meio confusas e é porque está confuso na minha cabeça também. Vou tentar lembrar aqui dos pontos mais importantes e trazer aqui para vocês. Eu acredito que eu comecei a mexer com computação com o meu primeiro videogame. Eu ganhei um Atari 2600. Eu era uma criança privilegiada no meu bairro, não era rico, igual alguns vizinhos, eu tinha alguns vizinhos ricos, mas eu não era tão rico assim, mas eu sempre gostei de coisas de tecnologia ou de entender como as coisas funcionavam, e vendo uma propaganda sobre o tal do videogame, eu pedi pro meu pai, e depois de muito tempo insistindo com isso, ele me deu de presente um Atari de presente de Natal. Eu devia ter aproximadamente 7 anos, porque eu lembro que eu morava numa cidade chamada Fernandópolis, no interior de São Paulo, que é a cidade onde eu nasci. E eu fiquei morando em Fernandópolis até os 7 anos de idade, porque eu lembro que eu cursei a primeira série nessa escola. Inclusive, a minha avó era diretora da escola. Enfim, eu ganhei esse videogame e foi o primeiro videogame Atari do bairro. É impressionante, eu fiz vários amigos, tudo amizade sincera, obviamente, porque eles iam na minha casa pra gente jogar videogame. Eu tinha um cartucho que vinha com o aparelho, com o console em si, né, com o Atari propriamente dito. Era um Atari da Polivox e o jogo que vinha junto com o videogame era o Pitfall, que era excelente. E meu pai também comprou alguns cartuchos adicionais para mim. Na época ele viajava muito, ele trabalhava com seguros e ele visitava várias cidades vizinhas, e ele sempre que ia para uma cidade maior, em São José do Rio Preto, que é uma cidade maior perto de Fernandópolis, ele entrava numa loja que vendia cartuchos de Atari e tentava trazer um para mim. Eram muito caros, mas era o único jeito, porque eu não tinha, eu era o único que tinha um Atari, então eu não conseguia trocar cartucho com outras pessoas. E eu cheguei ao ponto de ter 3 cartuchos. Eu tinha o Pitfall, eu tinha o River Raid e eu tinha também um cartucho chamado SeaQuest. Algum tempo depois, eu tenho um tio, ele tem muito dinheiro, assim, ele é muito rico, ele herdou várias fazendas quando ele nasceu. Esse tio meu fez uma proposta pro meu pai de mudar para São José do Rio Preto e trabalhar com ele. Meu pai foi para Rio Preto, tentou trabalhar lá, montou uma farmácia, não deu muito certo. E aí esse meu tio falou assim, ó, então vai lá pro Mato Grosso do Sul, onde eu tenho meus negócios, eu tenho minhas empresas, eu tenho minhas fazendas e tal, e você vai ficar lá administrando os meus negócios. E aí a gente se mudou para Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, e lá tinha uma família que também era de São José do Rio Preto, que também trabalhava para o meu tio, na funerária. Meu tio tinha uma funerária lá, nem sei se tem ainda, uma funerária lá, e uma pessoa que trabalhava na funerária era casado com uma mulher que era, a esposa dele era de São José do Rio Preto. Então falou assim, ó, vai lá, conversa com eles, faça amizade com eles, tal. Esse casal tinha 2 filhos, um casal de filhos, eu também, né, tinha minha irmã, eu esqueci de mencionar isso, eu tenho uma irmã mais nova. O mais velho desses filhos desse casal chamava Wagner também, igual o pai, então o pessoal chamava ele de Vagninho, que era o filho do Wagner pai, né. E esse Vagninho, ele era um ano mais velho do que eu, então eu devia estar mais ou menos na terceira série, ele já estava na quarta série. Ele entrava no laboratório de eletrônica do pai dele, que trabalhava na funerária, mas antes tinha sido dono de uma assistência técnica de televisores, rádios, é uma coisa que existia antigamente, que hoje é bem raro de se encontrar. O pai dele consertava televisores e coisas do tipo antes de ir trabalhar na funerária pro meu tio, de ajudar meu tio na funerária. Enfim, ele guardou todo esse laboratório, as ferramentas de eletrônica, tudo nesse quartinho, e o filho dele, muito inteligente, pegava as revistas de eletrônica que o pai comprava, lia e aprendeu a fazer alguns circuitos. Ele aprendeu a reproduzir os circuitos, aprendeu um pouco de eletrônica ali. E esse menino também tinha um Atari. E ele tinha 3 cartuchos que eu não tinha. Então a gente começou a trocar cartucho de videogame de Atari, jogava bastante, e nas horas vagas entre um jogo e outro a gente ia lá pro laboratório de eletrônica fazer alguns projetinhos de eletrônica que tinha nas revistas. Bom, a gente montou algumas poucas dezenas de circuitos ali, mas que funcionaram mesmo, eu acredito que foram uns 2 ou 3 no máximo. Era tudo péssimo, assim, as revistas tinham muito problemas de impressão, muito problema de erro nos projetinhos, a gente não tinha as edições seguintes que vinham com as correções, ou a
gente não lia as correções, ou a gente só montava errado mesmo. Então, enfim, tinha um monte de coisa que podia dar errado e certamente dava. Era bem frustrante, mas mesmo assim a gente é criança, não tem mais o que fazer mesmo. A gente seguia montando os circuitinhos lá. Então a gente aprendeu um pouco de eletrônica. Certa vez apareceu uma revista de eletrônica na nossa mão, chamava Informática. Ela não era uma revista de informática, ela era uma revista de eletrônica digital, mas é incrível, o mercado editorial de eletrônica daquela época tinha algumas revistas sérias para adultos, para técnicos em eletrônica, tipo a Saber Eletrônica, Manha, de capa preta e tal, mas ela tinha também publicações para crianças, para o público jovem e robista. O meu pai me deu uma assinatura de uma revista chamada Experiências e Brincadeiras com Eletrônicas Júnior, que era para criança. Isso final dos anos 80. Enfim, a gente teve acesso a essa revista informática, mas dentro dessa revista tinha uma propaganda de um negócio chamado computador. E aí as propagandas eram do CP400, da Prológica e coisas do tipo. E esse meu amigo pediu pro vô dele: vô, eu quero de presente de Natal um computador. O vô dele não sabia nem o que era isso, mas era muito rico, o vô dele também. Foi lá, comprou o presente, deu de presente de Natal. E chegou o computador na casa do Vagninho. Era um Expert, MSX Expert da Gradiente, mas só o computador. Não tinha nem gravador cassete, nem drive de disquete, nada para gravar os programas, nada. Era só o computador mesmo. Então a gente instalou o computador e vinha com 2 livros da editora Aleph, que eram os manuais. A editora Aleph é aquela mesma editora que faz livros de ficção, edita livros de ficção científica hoje em dia no Brasil. Na época, o dono da editora, o professor Pierluigi Piazzi, fez um contrato com a Gradiente, que era a empresa que produzia o MSX Expert, para publicar os manuais. E era um manual de Basic e um segundo livro que ensinava de introdução ao Basic, que ensinava Basic para as pessoas que comprassem o computador. Eram ótimos livros. Não foram escritos pelo Pierluigi Piazzi, eu descobri que foram escritos por uma mulher recentemente, eu descobri isso. Eu não vou lembrar agora o nome dela, mas depois eu tento colocar aqui. A gente ia copiando os programinhas que tinham nesse livreto e executava no computador, dava sempre erro de sintaxe, porque a gente não copiava direito, cometia alguns erros e tal, até o momento que funcionava. E um determinado momento lá a gente falou assim: vamos fazer o programa maior desse livro? Vamos. Aí a gente foi lá pro final do livro, pulou lá direto pro final do livro, tinha um maior programão assim, a gente copiou ele, e depois que a gente corrigiu todos os erros de sintaxe, erros de digitação, apareceram uns pixels na tela que pareciam estrelinhas. De repente apareceu uma nave espacial, toda pixelada também, com cara de videogame antigo. E essa nave espacial começou a pular na tela de um lado pro outro. E ali eu vi um jogo de videogame se formando. Aí eu associei uma coisa com a outra. Eu falei assim: cara, eu sou fanático por videogame, eu adoro videogame, adoro meu Atari. Com essa máquina aqui que chama computador, eu com certeza conseguiria fazer meus próprios jogos de videogame. É isso que eu quero fazer pra minha vida. Eu já sei o que eu quero fazer da minha vida. Então, nesse momento, eu tive um estalo que me iluminou e definiu o que eu iria fazer o resto da minha vida com 9 anos para 10 anos de idade. Mas um computador era muito caro. E meu pai já tinha gasto muito dinheiro comigo para me ajudar a montar meu laboratório de eletrônico, comprando multímetro, ferramentas, ferro de solda, solda, bancada, coisas desse tipo. E aí eu cheguei pro meu pai e falei assim: pai, eu não quero mais eletrônica, eu quero computação. Aí meu pai só baixou a cabeça e falou assim: tá bom, vamos comprar um computador. E aí ele descobriu que um computador custa o preço de um carro e falou assim: filho, a gente vai ter que esperar um pouco. O papai não consegue comprar isso para você agora. Mas ao mesmo tempo, em paralelo a isso daí, os negócios do meu tio com meu pai não estavam muito bem e tal, e a gente acabou voltando. O casamento dos meus pais também não estava muito lá essas coisas, eles acabaram se separando e a gente acabou voltando para Rio Preto, e eu perdi o contato físico com o Vagninho, que continuou morando em Paranaíba. Então a gente só se correspondia por cartas. Carta. Aquela de papel mesmo, não é e-mail não. A gente continuou mantendo contato, passando circuitos eletrônicos. Ele tirava xerox de circuito eletrônico, mandava para mim por carta, eu alterava alguma coisa, mandava de volta por carta para ele, e a gente ficava nesse bate e volta. Uma vez por ano, 2 vezes por ano, ele ia para Rio Preto ver os avós dele lá, e a gente se encontrava presencialmente em Rio Preto. E a gente ficava brincando de eletrônica quando ele ia para Rio Preto. Em determinado momento, meu pai voltou com a minha mãe, eles ficaram bem de novo por mais um período de tempo, e meu pai chegou falando assim: você ainda quer o computador, né? Eu falei assim: quero. Então tá, então a gente vai fazer isso daí. A gente tá precisando trocar a geladeira de casa, a gente tá com 2 carros, a gente precisa trocar a geladeira de casa, eu vou vender um dos carros
troco a geladeira de casa e o dinheiro que sobrar eu compro, a gente vai comprar teu computador. E não dava o dinheiro ainda assim, trocou a geladeira de casa porque tava precisando trocar, a geladeira de casa tava muito ruim e o dinheiro que sobrou não dava para inteirar, precisava ser inteirado para comprar o computador. Então ele começou a passar o chapéuzinho na casa dos avós, das tias, dos tios, tudo, e juntou uma grana um pouco maior, que ainda não dava para comprar um computador novo, mas um tio meu que trabalhava na Petrobras, na época, falou assim, olha, eu recebi um computador novo da Petrobras para eu trabalhar, e eu tinha comprado um para mim, não vou precisar mais, você quer comprar ele? Eu vendo para você preço de usado, precinho camarada. E aí meu pai comprou esse MSX do meu tio, comprou esse MSX, já era um expert também, cinza, versão 1.0, mas ele já era um pouco mais completinho. Já tinha gravador cassete para gravar os programas, tinha capinha de teclado e só. Isso era o mais completo dele. Veio com os manuais também. E eu retomei os estudos de programação com esta máquina. Só que eu tinha literalmente 2 livros e ler rápido. Uma criança que só vai na escola, lê e aprende muito rápido essas coisas. Eu aprendi tudo que estava ali e perdi o interesse em continuar programando. E junto com esse computador veio alguns joguinhos. E eu comecei a jogar. E aí meu pai falou assim, poxa, você já tem um videogame, eu ainda tinha um Atari, aí eu já tinha uns 5, 6 cartuchos já, bastante jogo, mas nem olhava mais, o Atari estava jogado num canto lá, porque eu só queria saber do computador. E aí eu ficava jogando no computador e meu pai chegou e falou assim, pô filho, eu paguei uma grana nesse negócio aí pra você programar e você fica só jogando? Não acho legal isso daí. Eu falei pra ele, pai, eu já li todos os livros, já estudei tudo que eu tinha que estudar, eu não sei mais o que eu faço aqui, não sei mais como aprender. Falei assim, você quer fazer um curso de computação? Eu falei assim, opa, quero. Então tá, então vou achar um curso de computação, vou matricular você no curso de computação. E aí ele procurou um curso de computação na cidade, encontrou na lista telefônica, encontrou um perto de casa, dava para eu ir a pé. Tinha aula, acho que 2 vezes por semana, se eu não estou enganado, na escolinha. E você vai estudar computação. E aí eu entrei nessa escolinha, e essa escolinha era uma escola especial. A sorte que eu tive é que essa escola era provavelmente a única escola do país inteiro que tinha um método de ensino voltado para ensinar programação para crianças. Era de um casal de ex-funcionários da CPFL, que é da Companhia Elétrica lá de São Paulo, foram para os Estados Unidos, no MIT, fizeram um curso lá, uns workshops, junto com a equipe do Seymour Papert, que é o criador da linguagem Logo, da tartaruguinha lá, que era justamente para ensino de computação para criança. E eles voltaram e trouxeram esse método na bagagem, compraram um software chamado MLogo, que era uma variante da linguagem Logo traduzida para o português, para Apple II, compraram 6 computadores Apple II compatíveis, TK3000 Exato Pro da CCE, colocaram lá esses 6 computadores para funcionar e começaram a dar treinamento. Então eu entrei nessa escolinha, aprendi Logo e na sequência do Logo eu aprendi Basic. No final de 1 ano, 2 anos, talvez 2 anos, eu tinha aprendido Logo e Basic de Apple II, que é diferente do Basic do MSX que eu tinha em casa. Então, tudo que eu fazia no Basic do Apple II, eu chegava em casa e refazia no Basic do MSX. Todos os programinhas eu fazia nos 2 lugares, para aprender os 2 Basics ao mesmo tempo. E aí eu graduei nesse curso no final de 1989. Como eu sou de 77, eu tinha 12 anos de idade. Então, eu concluí esse curso com 12 anos de idade. Terminado esse curso, meu pai perguntou se eu queria continuar fazendo. Eu falei que sim, porque tinha um novo computador aí no mercado chamado PC, que eu queria aprender a mexer, e aí ele foi num curso desses de computação que fazia propaganda dentro da sala de aula, e me matriculou num curso de DOS, WordStar, Lotus 123, DBase 3 Plus e DBase 3 Plus programável. Era o pacote que vinha nesse curso. Era um curso parecido, concorrente da Microcamp, na época, era meio que padronizado isso. E aí eu comecei a estudar nesse negócio, e aí eu tinha uma aula teórica, sem computador, uma aula prática com computador, e ainda podia ter horários de monitoria. Eu poderia ir lá e usar o laboratório por conta própria. E uma vez eu usava isso tudo que eu tinha direito, porque eu queria ter acesso ao computadorzão, ao PCzão lá, que era um PC XT na época. E eu lembro que numa dessas vezes eu estava esperando na recepção para entrar na aula que eu tinha marcado. Eu estava esperando lá e um professor da escola chegou no balcão e reclamou com a secretária. Falou assim, nossa, minha agenda hoje está tão confusa, está tão lotada, está tão cheia de aula para dar, que eu não consegui nem ir na imobiliária pagar meu aluguel. E aí eu perguntei pro professor, é muito longe a imobiliária? Eu posso ir lá pro senhor. Ele falou assim, você faria isso para mim?
faria. E aí eu fui nessa imobiliária com o dinheiro e o boleto lá para pagar o aluguel do professor. Cheguei lá na imobiliária, o dono da imobiliária estava se estapeando com um PC no WordStar para fazer uma tabelinha da Copa do Mundo. Copa do Mundo? Então era 1990. 89 eu me informei, 1990 tinha a Copa do Mundo. Ele estava preparando uma tabelinha da Copa do Mundo no WordStar para entregar para os funcionários dele, da imobiliária lá. E ele não estava conseguindo. Eu perguntei pro dono da imobiliária: posso te ajudar? Eu sei WordStar. Ele falou assim, você sabe? Então me ajuda aqui. Aí eu ajudei ele a terminar a tabelinha e imprimi a tabelinha. Ele falou assim, nossa, você sabe mesmo mexer com esse negócio, né? Você não quer vir trabalhar aqui? E aí ele falou assim, o que você sabe fazer com o computador? Eu falei assim, eu tô aprendendo agora a programar em DBase. Ele falou assim, porque a gente tem um sistema em DBase aqui que precisa de manutenção. Você não quer vir aqui dar manutenção nele? Aí ele mostrou, o sistema em DBase rodava num CP500, era um DBase 2, não era nem sistema, era só uma tela lá que você preenchia uma coisa, era muito simplório, assim. E basicamente para imprimir o recibo era dar print screen, assim. Ele dava print screen e a impressora imprimia o que estava na tela e isso era o recibo. Eu falei assim, posso tentar. E aí ele me contratou. E aí eu tinha, o que? Já em 90, eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos. E aí eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, com computação. E eu comecei a trabalhar lá, comecei a desenvolver o sistema em Basic, porque eu só sabia em Basic, não estava dando nada certo, começou a dar um monte de problema. E nesse inteirinho aí, o Vagninho tinha se mudado para Rio Preto. Quando ele se mudou para Rio Preto, a gente voltou a andar junto, e nessa época não era só não era mais eletrônica, já era computação. E o dono da imobiliária viu que que eu não estava conseguindo andar com o sistema, falou assim, se eu pagar para você um curso de computação diferente, você consegue desenvolver? Eu falei assim, consigo. Aí ele foi lá e me pagou um curso na Microcamp de DBase 3 Plus programável, que era melhor do que o que eu estava fazendo. E lá nesse curso, o Vagninho estava estudando também na mesma escola. E aí eu falei para ele, cara, você não quer ir lá me ajudar? O cara da imobiliária deixava, né, porque ele estava pagando só o meu salário, mas tinha 2 caras trabalhando para ele. Mas o que a gente queria, na verdade, era ter acesso ao computador. Era muito difícil ter acesso a um computador naquela época. E o cara dava um baita computadorzão legal pra gente poder ficar mexendo o dia inteiro. Só isso meio que pagava nosso salário já. E aí a gente teve contato com um negócio chamado Clipper, com uma linguagem de programação chamada Clipper. Na época a versão era Clipper Summer 87. E a gente começou a mexer com esse Clipper porque dava para programar o DBase 3, que mexia com tabela, que era muito mais fácil pra gente fazer as coisas. E começamos a desenvolver o sistema da imobiliária em Clipper Summer 87. E a gente chegou a entregar, fez tudo direitinho, recibo, registrava os recibos, guardava banco de dados, imprimia relatório e tal. Fizemos mesmo o sistema funcionar bem direitinho. Então é isso aí, galera. Acho que já deu bastante aqui. Esse vídeo já ficou bem maior do que eu imaginava. Eu vou terminar essa primeira fase aqui. Na segunda fase, eu vou continuar com a minha adolescência na computação. Então é isso aí. Não esquece, deixa like, subscribe, essa coisa toda aí que tem que fazer com o canal do YouTube. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.